Alefina Sergeevna passou o pano pela superfície de vidro da porta com movimentos circulares precisos, como se executasse um procedimento cirúrgico em vez de uma simples limpeza de rotina. Era o toque final na higienização do 12º andar, mas seus pensamentos estavam longe dali. Precisava buscar o vestido na costureira, ligar para a irmã para saber dos exames médicos, verificar se o valor do aluguel havia subido novamente. O corredor do escritório mergulhava na penumbra do entardecer, enquanto os grandes janelões do chão ao teto deixavam entrar os últimos raios do sol poente, refletindo-se no assoalho invernizado. As salas da diretoria da Rossi Invest alinhavam-se como sentinelas silenciosas, cada uma com sua placa dourada indicando nomes e cargos. Alefina conhecia por trás de cada porta quem trabalhava, quais eram os horários de chegada e saída, os hábitos de cada executivo. 2 anos limpando os 8º e 12º andares daquele complexo empresarial haviam lhe dado um conhecimento quase íntimo da rotina daqueles homens importantes, embora nunca tivesse trocado mais do que um cumprimento formal com qualquer um deles. De repente uma imagem surgiu em sua memória. O auditório lotado de estudantes de direito, olhos jovens fixos nela, o cheiro de giz, o farfalhar das páginas, o silêncio atento que se instalava quando começava a explicar as minúcias do Código Civil. Sacudiu a cabeça, como se pudesse afastar aquela lembrança indesejada. 15 anos de dedicação acadêmica, dezenas de artigos publicados, centenas de alunos formados, tudo desfeito num instante, quando o reitor assinou o decreto de reestruturação para a otimização de recursos. Era naquelas salas de aula que ela encontrava refúgio da solidão, das feridas emocionais que nunca sararam. Os estudantes, suas perguntas, seus olhares cheios de curiosidade preenchiam o vazio deixado por 2 casamentos fracassados. O primeiro marido, pai de Natasha, havia desaparecido quando a filha completara 3 anos. Simplesmente arrumou suas coisas e sumiu, deixando para trás uma jovem pós-graduanda com uma criança nos braços e uma tese pela metade. O segundo pareceu, a princípio, um porto seguro. Mas logo após o casamento, Alefina começou a encontrar marcas de batom alheio em suas camisas, a sentir o perfume de outras mulheres. Aguentou uma década tentando manter as aparências de uma família unida, até o dia em que ouviu, pelo telefone, sua voz sussurrando palavras de amor a outra, palavras que há muito não dirigia a ela. Depois do divórcio, desiludiu-se definitivamente dos homens e mergulhou de cabeça no trabalho, até que este também lhe foi tirado. Seus dedos, quase sem querer, tocaram o bolso do uniforme, onde guardava uma fotografia desgastada. As bordas amareladas, os cantos poídos, mas os rostos jovens na imagem mantinham a mesma clareza de sempre. A turma de formandos em Direito de 2012, seu último grupo de alunos. Levar aquela foto no bolso virou um ritual desde o primeiro dia naquele emprego, um fio tênue que ainda ligava ao passado. Leosha ainda aqui? A voz de Zinaida Petrovna ecoou pelo corredor, enquanto ela aparecia na curva, enxugando a testa suada com a manga do uniforme. Seu rosto redondo e simpático traía o cansaço, apesar do sorriso forçado. Estou terminando, Zina, respondeu Alefina, guardando o pano no balde. Hoje você acabou mais cedo que de costume. Ou será que o andar todo já está impecável? Ah, minhas mãos não obedecem mais, suspirou Zinaida, esfregando os dedos avermelhados. Esse artrite não dá trégua. Ou é o tempo que vai mudar, ou é a idade que não perdoa. Logo logo vou ter que amarrar a vassoura nas mãos para conseguir segurar. Alefina olhou para a amiga com carinho. Zinaida, com seus 12 anos de serviço naquele prédio, havia sido seu farol nos primeiros meses, ensinando os atalhos, os cantos que exigiam mais atenção, os caprichos dos chefes. Minha avó fazia uma infusão de sabugueiro com vodka para artrite, comentou Alefina. Esfregava antes de dormir e colocava luvas de lã. De manhã, a dor tinha sumido. Quer que eu anote a receita? Ah, você ainda vai me sugerir sanguessugas. Riu Zinaida, mas seus olhos brilharam de curiosidade. Bom, anota sim. Na nossa idade, qualquer remédio caseiro é bem-vindo. O elevador soou suavemente e as duas se endireitaram por reflexo, como soldados em posição de sentido. Pontualmente às 6h30, a diretoria descia dos andares superiores. As portas se abriram, revelando 2 homens em ternos impecáveis. Alefina reconheceu imediatamente Stanislav Arkadievich Alkowski, diretor-geral da Rossi Invest. Já havia visto seu retrato na entrada do prédio e uma vez o observara discursando na festa de final de ano, mas de perto ele parecia diferente, mais vivo, mais enérgico, com finas rugas ao redor dos olhos que delatavam sua idade, apesar da aparência jovial.
Ao seu lado, um homem magro, de entradas pronunciadas e traços afiados, lembrava o perfil de uma ave de rapina. Você sempre superestima o fator humano, Stanislav, disse o desconhecido, martelando cada sílaba como se cravasse pregos. Esse negócio é matemática pura. Emoções não têm lugar aqui. Até a matemática tem sua dimensão humana, Valentin Borisovich Zovovichoribo, retrucou o diretor, sereno. Por um instante, seus olhos encontraram os de Alefina. Ela baixou a vista como mandava a etiqueta, mas percebeu que Alkowski desacelerou o passo, observando a porta de vidro agora reluzente, sem um único risco. Veja como sua equipe de limpeza se esmera, comentou o acompanhante, com um tom de ironia quase imperceptível. Não é à toa que pagamos tão bem a essa empresa. Entre nós, baixou a voz, mas não o suficiente para que Alefina não ouvisse, menos poeira, menos alergias. E eu logo serei avô. Hoje em dia, toda criança tem alergia a alguma coisa. Os dois seguiram adiante, e suas vozes se perderam na amplitude do corredor. Zinaida assobiou baixinho. Viu só? O próprio Olkowski com o Chukowski do Finank Invest. Isso cheira a dinheiro grosso. Eu sinto essas coisas. Alefina não respondeu. Já ouvirá comentários semelhantes tantas vezes que aprendeu a não dar importância. Trabalho era trabalho. O importante era fazê-lo bem. Seu apartamento a recebeu com o silêncio de sempre. Uma kitnet em um bairro dormitório, tudo o que restara após o divórcio de 10 anos atrás. Mas para ela era suficiente. O espaço pequeno estava organizado com uma precisão quase obsessiva. Um sofá antigo coberto por uma manta de tricô, uma mesinha de centro com marcas de xícaras, estantes que ocupavam toda a parede. Ali estava uma vida inteira, livros de direito com capas gastas, apostilas, monografias, pastas com artigos acadêmicos. A coleção de Dostoiévski dividia espaço com o Código Civil, enquanto um volume de Akatova encostava-se em um manual de linguística jurídica. Alefina passou os dedos pelas lombadas como se tirasse uma poeira invisível. Aqueles livros eram a última coisa de que conseguiria se despedir. O telefone tocou enquanto esquentava a sopa do dia anterior. Na tela, o nome de Natasha piscava. Oi, mãe, a voz da filha soava animada, mas distante como nos últimos tempos. Como você está? Não adoeceu, né? Olá, querida. Tudo bem, só trabalhando, respondeu Alefina, sentando-se no banco da cozinha, sentindo o peso do dia nas costas. E o Geneca? Já decidiram para onde vão nas férias? O caçula termina o ensino fundamental este ano. Vamos mandá-lo para um acampamento de inglês com o marido. E o mais velho? Natasha hesitou. O mais velho vai prestar vestibular para Direito, disse Natasha, e o coração de Alefina acelerou. O neto Misha já tinha 17 anos. Como o tempo voava. Ela mesma dera à luz Natasha muito jovem, aos 19, ainda estudante, e a filha repetira seu caminho, tornando-se mãe cedo. Agora, o neto prestaria vestibular. 3 gerações e novamente a escolha pelo direito. Maravilhoso, murmurou Alefina com um nó na garganta. E ele não me consultou. O silêncio se esticou. Ela ouviu a filha suspirar do outro lado da linha. Mãe, você entende. Ele diz que quer aprender com advogados em exercício. Está escolhendo entre a Universidade Estatal de Direito e a Escola Superior de Economia, e não com a avó faxineira, completou Alefina mentalmente, adivinhando que Natasha não ousara dizer em voz alta. Claro, querida, respondeu, com voz firme. Que escolha o melhor. Vocês não virão nas férias de maio? Faz tempo que não os vejo. Vamos ver, Natasha foi evasiva. Escuta, mãe, havia um tom culpado em sua voz. Você não poderia me ajudar um pouco com o dinheiro do acampamento? O programa é bom, mas está caro. A conversa ainda se arrastou por alguns minutos sobre o clima, o trabalho do genro, a reforma no apartamento de 3 quartos. Quando a ligação terminou, Alefina ficou muito tempo olhando para a tela apagada do telefone. A sopa esfriara. Uma mosca batia contra a janela sem entender que a barreira era transparente e a liberdade inatingível. A manhã começou como sempre. Despertar cedo, café da manhã com uma xícara de chá forte, o caminho para o trabalho. Alefina passava o pano nas placas de vidro do corredor principal, cantarolando baixinho na deda, meu compasso terrestre. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher baixa, de jaleco cinza, cabelo preso em um coque onde alguns fios prateados escapavam. As rugas ao redor dos olhos e dos lábios davam ao rosto um ar de desenho traçado a lápis, discreto à primeira vista, mas revelador se alguém se detivesse para observar. O vidro refletiu mais 2 vultos. Stanislav Arkadievich caminhava pelo corredor ao lado de um jovem de óculos, que falava rápido e apontava algo em um tablet. Alefina, como de costume, afastou-se para dar passagem à direção.
Mas, dessa vez, algo inesperado aconteceu. Ao passar por ela, o diretor diminuiu o passo. Seu olhar, atento, avaliador, deslizou por seu rosto, deteve-se por um segundo, e então ele disse, com expressão imperscrutável: "Seja tão gentil de passar no meu escritório daqui a 1 hora." Sem esperar resposta, seguiu em frente. O jovem de óculos olhou para Alefina com curiosidade, mas nada disse. Ela ficou paralisada, o pano úmido na mão, incrédula. Em 5 anos no Business Center Sosvesdi, nenhum chefe jamais lhe dirigira a palavra diretamente. No máximo um aceno de cabeça ou um bom dia, contido, na maioria das vezes era ignorada, como se fizesse parte da mobília. Algo estalou dentro dela, como gelo rachando em um rio na primavera. Será que era demissão? Alguém reclamara da limpeza? Ou seria mais um corte de pessoal? Diante de seus olhos surgiu a cena de 5 anos atrás, o gabinete do reitor, o ar-condicionado gelado, a otimização de custos. A ordem de demissão assinada, a caixa de papelão com seus pertences sendo levada para fora da sala dos professores, sob os olhares compassivos dos colegas. O pano escorregou de seus dedos que de repente perderam a força. Alefina Sergeyevna, doutora em Direito, ex-professora adjunta de Direito Civil, agora faxineira do Business Center Sosvesdi, agachou-se para pegá-lo e notou que suas mãos tremiam. A antessala do diretor-geral cheirava a colônia cara e café. A mesa maciça da secretária, as molduras douradas nas paredes, o tapete felpudo que abafava os passos, tudo respirava uma prosperidade e uma segurança que pareciam de outro mundo para Alefina. Ela sentava-se na beirada do sofá de couro, sentindo-se tão fora de lugar quanto uma mancha de tinta em um lençol branco. Tirara o jaleco e o escondera na bolsa, mas a blusa simples e a saia gritavam seu lugar no mundo muito mais alto do que qualquer uniforme. A secretária, uma jovem loira de corte moderno, lançava-lhe olhares furtivos por cima do monitor. Sem dúvida, sua cabeça fervilhava de perguntas. Por que o diretor quer ver uma faxineira? O senhor Stanislav Arkadievich está à sua espera, disse finalmente a moça, indicando a porta de Mog no escuro com um aceno de cabeça. Alefina enxugou discretamente as palmas das mãos na saia e levantou-se. A partir daquele momento, a realidade familiar, como convés de um navio em tempestade, parecia desmoronar sob seus pés. O gabinete não era tão ostentoso quanto ela imaginara. Estilo sóbrio, decoração mínima, uma janela enorme com vista para a cidade. Atrás de uma mesa larga, Stanislav Arkadievich girava uma caneta de prata entre os dedos. Ao vê-la, pousou o objeto e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Alefina Sergeyevna. Chá? Café? Não, obrigada. Sua voz saía firme, embora por dentro tudo se apertasse em um nó duro. Era estranho ouvir seu nome patronímico na boca do diretor-geral. Como ele sabia? Teria investigado a respeito dela, a faxineira do 12º andar? Tenho um assunto em comum para tratar com você, disse ele, recostando-se na cadeira, estudando seu rosto com atenção. E provavelmente uma proposta inesperada. Alefina permaneceu em silêncio, as mãos cruzadas sobre os joelhos, um gesto cultivado em anos de sala de aula, quando era preciso manter a compostura enquanto aguardava a resposta de um aluno. Hoje, às 19 horas, tem uma reunião crucial com a direção do Finansinvest, continuou Stanislav Arkadievich. Você viu ontem um deles, Valentin Borisovich Zhukovsky. O futuro de um grande projeto da nossa empresa depende dessas negociações. Fez uma pausa como se escolhendo as palavras e então soltou. Preciso que você me acompanhe nessa reunião como minha esposa. As palavras pairaram no ar, absurdas e impossíveis. Alefina piscou, achando que não ouvirá direito. Desculpe, eu sei como isso soa. Havia um tom de cansaço na voz do diretor. Mas Zhukovsky tem um costume. Prefere discutir negócios sérios em ambientes informais, na presença das esposas. Acha que homens de família são mais confiáveis nos negócios. Você quer que eu finja ser sua esposa? Alefina repetiu as palavras com uma voz rouca como se não fossem suas. Uma faxineira fazendo o papel de esposa do diretor-geral. Uma sombra de irritação passou pelo rosto de Stanislav Arkadievich. Não se trata de cargos, disse ele firme. Preciso de alguém que saiba se portar nessa situação. Para os outros, você será Alefina Sergeyevna Olkovskaya, minha esposa. Ninguém desse meio conhece seu rosto. Ela sentiu uma onda de indignação subir dentro de si. 15 anos lecionando direito, artigos científicos, o respeito dos alunos. E agora lhe ofereciam um papel de figurante em um teatro de negócios. Ainda por cima como esposa de um homem que mal conhecia. Lamento, mas tenho de recusar, disse, levantando-se. Isso é antiprofissional. E desculpe, humilhante.
Sente-se, por favor, pediu Stanislav Arkadievich surpreendentemente suave. Algo em seu tom a fez obedecer. Não foi por acaso que a escolhi, continuou ele. Há 2 semanas, vi quando você ajudou Svetlana, a secretária do departamento jurídico, a organizar um pacote de documentos. Ela confundira os anexos dos contratos e você, passando por ali, notou o erro e mostrou como sistematizá-los corretamente. Alefina lembrou-se daquele momento. A jovem secretária, com os olhos úmidos e as mãos trêmulas, revisava pela 3ª vez os papéis espalhados sobre a mesa. Alefina não resistiu. O hábito de professora, aquele impulso de orientar, de mostrar o caminho, foi mais forte que o receio de invadir um espaço que não era mais o seu. Com gestos calmos, reorganizou os documentos, explicou o sistema de numeração dos anexos e até desenhou um pequeno esquema no bloco de notas de Svetlana. A gratidão nos olhos da moça naquele momento valeu mais que qualquer salário. Em você há algo de um profissional de verdade, disse Arkadievich, mantendo o contato visual. Não era um elogio vazio, daqueles que se jogam ao vento para preencher silêncios. Havia peso em suas palavras, como se ele estivesse medindo cada sílaba. É a postura, a inteligência no sentido antigo da palavra, essa dignidade interna que falta a tantos. Até mesmo em gabinetes luxuosos, acrescentou, com uma sinceridade que a pegou de surpresa. Não era piedade, e Alefina havia aprendido a reconhecer a piedade nos últimos anos, aquele tom meloso que precedia esmolas ou conselhos não solicitados. Era reconhecimento. Algo tão raro que ela quase não soube como reagir. Preciso de alguém como você ao meu lado hoje à noite, concluiu ele. A remuneração será condizente. Triplo do seu salário por uma única noite. Ou nomeie você mesmo ao valor que considerar justo. Alefina passou os dedos pela têmpora, onde uma veia fina pulsava sob a pele. Um valor justo. Como medir em moedas algo que nem ela mesma conseguia definir? Mas então as imagens surgiram inexoráveis. O rosto inchado de lágrimas da irmã, a conta do hospital crescendo a cada dia de tratamento, a filha, com a voz hesitante, pedindo ajuda para pagar o acampamento do neto, a torneira da cozinha que pingava havia semanas, e que ela nunca tinha tempo ou coragem para consertar. Por que eu? Perguntou, direta. No seu círculo, com certeza há mulheres mais adequadas para esse papel. Justamente por isso, respondeu Stanislav, e havia uma lógica fria em seu tom. Chukovski conhece quase todos os meus contatos. Não posso arriscar envolvendo alguém conhecido. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras seguintes. E porque você tem uma percepção aguçada. Uma intuição. Qualidades que serão essenciais hoje. Seus olhos baixaram para as mãos, fortes, bem cuidadas, com um anel pesado no dedo anular direito. Alefina notou, quase sem querer, a ausência de uma aliança na esquerda. Também tive minhas decepções, disse ele, como se respondesse a uma pergunta não feita. Minha ex-esposa preferiu meu sócio a mim. Foi embora quando a empresa estava à beira do colapso, e tentou voltar quando tudo se estabilizou. Mas há coisas que não se consertam com cola. Levantou a cabeça de repente, como se surpreendido por sua própria franqueza. Desculpe, isso não vem ao caso. Só queria explicar por que não tenho uma esposa de verdade para ocasiões como esta. Alefina observava aquele homem, a postura impecável, o olhar seguro, e pela primeira vez viu além da máscara do empresário bem-sucedido. Havia ali uma solidão que ecoava a sua própria. No seu convite, o que pesa mais, desespero ou cálculo? E por que ele acreditava que ela daria conta? Talvez porque pela primeira vez em 5 anos alguém enxergava nela não apenas a faxineira, mas uma mulher com dignidade, com profissionalismo. Ou talvez fosse o dinheiro, urgente e concreto. Ou ainda aquele desejo oculto, enterrado sob camadas de rotina, de se sentir novamente necessária. Importante. Está bem, disse por fim. Aceito. Mas vou precisar de outra roupa. O alívio no rosto de Arkadievich foi quase palpável. Não se preocupe com isso. Ele consultou o relógio. Temos 3 horas até a reunião. Precisamos nos preparar. Apertou um botão no intercom. Svetlana, bloqueie minha agenda para hoje e ligue para Igor. Peça que deixe o carro na entrada principal em 15 minutos. Virou-se para Alefina. E localize o telefone da Madame Verone. Diga que estaremos aí em meia hora. O carro preto, elegante como um predador silencioso, deslizava pelas ruas da cidade. O motorista, impecável no uniforme, não fez perguntas nem olhou pelo retrovisor para a passageira incomum ao lado do patrão. Alefina observava as vitrines que passavam em um borrão de luzes, tentando adivinhar o destino. Quando pararam diante de um sobrado de 3 andares, com colunas neoclássicas e letras douradas de uma grife famosa, ela sentiu o corpo tensionar.
Isso é demais. E inadequado, murmurou, ajustando os cabelos com dedos nervosos. São despesas profissionais. E absolutamente necessárias, retrucou Stanislav, ajudando-a a sair. Além disso, Verônia é uma velha amiga. Os preços serão razoáveis. Preços razoáveis. Num templo de moda para a elite. A ideia beirava o absurdo. Mas não havia mais espaço para objeções. Dentro da boutique foram recebidos como VIPs, sorrisos, cumprimentos, taças de champanhe em bandejas de prata. Uma mulher pequena de cabelos lisos presos em um coque perfeito, aproximou-se com passos ágeis. Stanislav Arkadyevich, que prazer revê-lo. E voltando-se para Alefina, e esta deve ser. Hesitou por um instante, minha querida esposa. Encantadora. Madame Verônia a avaliou com um olhar clínico, calculando proporções e possibilidades em segundos. Você tem uma silhueta maravilhosa, madame. E uma postura nobre. Uma raridade nos dias de hoje. Stanislav afastou-se discretamente, deixando Alefina nas mãos dos especialistas. Começou então um balé surreal. Assistentes traziam peças atrás de peças. Madame Verônia analisava cada detalhe com crítica afiada. Dois jovens estilistas discutiam qual acessório combinaria melhor. Alefina obedecia. Vestia, despiava, girava diante dos espelhos, esticava o pescoço quando ordenado, virava para a direita, para a esquerda. Como nos tempos do círculo teatral da universidade, quando interpretara Ranielskaya em O Jardim das Cerejeiras. Uma mulher madura confrontando o desmoronamento de uma vida que já não existia. Um tailleur elegante? Demasiado rígido. Um vestido preto com renda? Lúgubre. Um conjunto bege? Monótono. Um vermelho vivo? Vulgar. Até que Madame Verônia exclamou quando Alefina experimentou um modelo em azul pálido de corte impecável, que realçava os ombros e disfarçava as imperfeições. Voi lá. Exatamente isso. A cor valoriza seus olhos, o modelo, a essência. Perfeito. Completaram o look com sapatos de salto baixo, joias minimalistas de prata e uma bolsa pequena. O toque final foi um chale de seda natural drapeado sobre os ombros. Quando a conduziram até o espelho de corpo inteiro, Alefina mal se reconheceu. A mulher refletida não era uma beleza. As marcas do tempo permaneciam, mas havia ali uma presença. Alguém com quem se contava. Alguém que era ouvido. Alguém que ela poderia ter sido, se a vida tivesse tomado outro rumo. Está satisfeita? Perguntou Stanislav, surgindo ao seu lado com uma descrição quase imperceptível. É estranho, admitiu ela, ainda presa à imagem no espelho. Evitou olhar para suas roupas antigas, dobradas com cuidado por uma assistente. Daqui a algumas horas, voltaria ao seu mundo real, chinelos xadrez, um ralo de banho descolado, o moletom gasto das caminhadas matinais. É só uma personagem, lembrou a si mesma, como fazia nos tempos de estudante. No carro, Stanislav manteve-se em silêncio, revisando documentos, anotando margens, respondendo ligações com frases curtas e precisas. Só uma vez, quando o semáforo os deteve, ele ergueu os olhos e perguntou, inesperadamente. Acha que vai chover? Perguntou Stanislav, rompendo o silêncio com uma voz tão neutra que poderia estar comentando a cotação do dólar. Alefina levantou os olhos para o céu baço, onde nuvens cinzentas se arrastavam como cortinas úmidas. Acho que não. É só uma frente de tempestade, deve passar de lado, respondeu, observando como ele assentia com a mesma seriedade com que analisaria um relatório financeiro. Como se a previsão do tempo fosse uma variável crítica para fechar um negócio. Enquanto o carro deslizava pela avenida, ela o estudava de relance. Stanislav parecia absorvido pelos papéis, mas pequenos gestos o traíam. O nó da gravata ajustado com frequência demais, os dedos que demoravam um segundo a mais nas páginas, relendo a mesma linha 2, 3 vezes. Nervosismo disfarçado de concentração. Essa reunião é mesmo tão importante, Stanislav Arkadyevich? Arriscou medindo as palavras. Talvez eu devesse saber mais sobre a nossa história? Como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? Ele ergueu os olhos dos documentos, e algo que poderia ser um esboço de sorriso iluminou-lhe o rosto por um instante, como um raio de sol entre nuvens pesadas. Observação sensata, concordou. Conhecemo-nos há 7 anos, numa conferência de direito. Casamo-nos 1 ano depois. Sem filhos. E mergulhou de volta nos papéis como se aquelas poucas frases bastassem para construir uma vida inteira. Aleftina engoliu um suspiro. Que noite interessante nos espera, pensou, enquanto o carro entrava nos portões do Clube Dinastia, uma antiga propriedade aristocrática restaurada com o esmero de quem sabe que o luxo verdadeiro não grita, mas sussurra. Colunas de mármore, lustres de cristal que refratavam a luz em 1000 fragmentos,
móveis que cheiravam a séculos de conversas em voz baixa. Ela caminhava ao lado de Stanislav, tentando imitar a naturalidade de quem pertence àquele mundo, enquanto a linha reta do vestido lhe emprestava uma confiança que não sentia. No fundo da garganta, porém, um nó teimoso subia e descia traidor. O mestre de cerimônias de smoking os conduziu a um salão privado, onde pequenos grupos já se formavam em torno de taças de cristal. Entre eles, Valentin Borisovich Zhukovsky destacava-se como uma lâmina afiada, alto, magro, com um olhar que pesava mais do que qualquer palavra. Ao seu lado, uma mulher corpulenta vestia um traje caro demais para ser elegante, preto demais, joias demais, como se quisesse compensar com tecido e brilho o que lhe faltava em sutileza. Ah, eis que chega Stanislav Arkadievich com sua encantadora acompanhante! Exclamou Zhukovsky, aproximando-se com a taça erguida em um gesto que era metade saudação, metade inspeção. Finalmente decidiu apresentar-nos sua misteriosa metade, hein? Valentin Borisovich, permita-me apresentar minha esposa, Aleftina Sergeyevna, disse Stanislav, com uma formalidade que soava ensaiada. Os olhos de Zhukovsky percorreram-na de cima a baixo, como se avaliassem não uma pessoa, mas um investimento de risco. Muito prazer. Já estávamos começando a pensar que você havia inventado uma esposa só para evitar esses eventos, riu, como se a própria piada fosse uma prova de perspicácia. Sua esposa, Margarida Pavlovna, inclinou a cabeça em um cumprimento condescendente, os olhos ampliados pelas lentes dos óculos fixos em Aleftina com uma curiosidade que beirava a dissecação. E quando foi que vocês conseguiram se casar? Perguntou, enfatizando a palavra como se duvidasse da logística do feito. Há 7 anos, respondeu Aleftina, sorrindo com uma suavidade que não traía o cálculo por trás. No aniversário de nosso primeiro encontro. Oh, como é romântico, arrastou Margarida, embora o tom sugerisse que romântico fosse sinônimo de improvável. E onde foi que se conheceram? Insistiu, como quem revira as páginas de um contrato em busca de cláusulas ocultas. Numa conferência de direito, recitou Aleftina, repetindo as palavras de Stanislav como uma aluna aplicada. Eu estava na primeira fila, e ele fazia uma palestra sobre as novas tendências do direito corporativo. Permitiu-se um rápido olhar para o marido, que a observava com uma mistura de surpresa e aprovação. Fiquei impressionada. Ele falava de coisas que normalmente entediam qualquer um como se fossem, procurou a palavra certa, fascinantes. Soube na hora que estava diante de alguém fora do comum. Um talento raro, de fato, murmurou Zhukovsky, lançando um olhar de lado para a esposa, cujo dom parecia ser justamente o oposto, tornar até o mais trivial insuportavelmente maçante. Os demais convidados, 2 outras casais ligados ao mundo bancário, foram apresentados em seguida. Aleftina sorria, respondia, mantinha a conversa fluindo, sentindo o personagem ganhar vida sob sua pele. As mulheres a observavam com um interesse mal disfarçado. Não era jovem demais nem glamurosa demais, mas havia algo nela, uma estranheza, como se não pertencesse daquele lado da vitrine. Os olhos de Zhukovsky, porém, voltavam-se para ela com uma frequência inquietante. Não era admiração. Era o olhar de quem tenta decifrar um código. Aleftina sentiu um calafrio. Aquele homem desconfiava. Ou pior, planejava algo. O jantar começou, e os cristais de baccarat tilintavam ao ritmo de uma música discreta. Ela mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, sob o guardanapo de linho engomado, enquanto a memória a levava de volta às vezes em que do lado de fora, pressionava o nariz contra as vitrines daqueles mundos inalcançáveis. Agora estava dentro da vitrine, mas se sentia tão exposta quanto um manequim em liquidação. As velas nos castiçais de prata derretiam-se lentamente, iluminando rostos que pareciam esculpidos em cera. O de Zhukovsky em especial tinha algo de predatório, a pele esticada sobre os ossos como se estivesse prestes a rasgar-se, os lábios curvados em sorrisos que não chegavam aos olhos frios, calculistas, como os de um jogador de cartas que já sabe quais são as suas cartas e as do adversário. No fundo do salão, um violinista dedilhava uma melodia antiga, algo de um filme soviético que Aleftina reconheceu da infância. Ela sentava-se ao lado do homem que não era seu marido, e cada toque acidental de seus corpos, um cotovelo que roçava o outro, um joelho que se movia sob a mesa, enviava-lhe pequenos choques como se o corpo, mais rápido que a mente, já tivesse aceitado a farsa. Como você se interessou por arte? Perguntou-lhe de repente a esposa de um dos banqueiros, uma mulher corpulenta cujo vestido cintilante parecia lutar contra a gravidade. Você tem um gosto tão refinado. Pelos livros, respondeu Aleftina, simples. Eles abrem mundos muito maiores do que aquele em que existimos fisicamente.
A mulher piscou surpresa com a resposta, e apressou-se em mudar de assunto para algo mais seguro. Já esteve no novo spa em Rublioka? Dizem que trouxeram lama diretamente do Mar Morto. Aleftina Nuil sorriu, manteve o ritmo da conversa. Como numa conferência acadêmica, lembrava a si mesma. Quantas vezes havia passado por isso? Banquetes após palestras tediosas, onde era preciso sorrir para colegas desconhecidos, discutir amenidades, fingir interesse em assuntos que não a tocavam. Mas aqui, sob os tetos talhados da dinastia, o ar era diferente. Por baixo do verniz da cortesia, algo fermentava. Zhukovsky inclinava-se com uma frequência excessiva para sussurrar algo ao ouvido de seu advogado. Um dos banqueiros consultava o relógio a cada 5 minutos, como se aguardasse um sinal. As vozes masculinas falavam de índices da bolsa, flutuações cambiais, investimentos em setores emergentes, temas que para Aleftina soavam como um código cifrado. Stanislav respondia com segurança, mas ela sentia a tensão em seus ombros, como se uma corda invisível o mantivesse ereto, prestes a arrebentar. Olhou para a mesa, repleta de iguarias que mais pareciam obras de arte do que comida, e não pôde evitar a sensação de que todos ali, ela incluída, eram atores num palco montado para encenar uma peça cujo roteiro ninguém lhe havia dado por completo. Uma peça em que lhe cabia o papel de figurante muda. Não que isso lhe fosse estranho. Há 5 anos ela interpretava o papel de uma mulher que se resignara. Nosso caçula acabou de entrar em Cambridge, arrulhou a voz de uma das convidadas, como se o feito fosse tão natural quanto respirar. Claro, com um tutor nativo desde os 8 anos, aulas particulares e viagens de imersão. Aleftina, sem querer, lembrou-se do neto, de seus sonhos com a faculdade de Direito, oscilando entre a Universidade Estadual de Administração e a Escola Superior de Economia. Como ela poderia ajudá-lo se tivesse meios? E seus filhos, Aleftina Sergeyevna? A pergunta arrancou das divagações como um balde de água fria. Uma filha respondeu secamente. Mora em outra cidade. 2 netos. Que encantador! E o que ela faz? Insistiu a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Aleftina hesitou por um instante. Que resposta daria a esposa de um homem de negócios bem-sucedido? Mas então decidiu não inventar. Trabalha em uma pequena empresa privada. É economista. Ah, economia! Exclamou a interlocutora, como se isso explicasse tudo. Hoje em dia, sem noções de finanças, não se vai a lugar nenhum, não é mesmo? A conversa seguiu seu curso previsível. Garçons deslizavam entre as mesas, trocando pratos com a precisão de um balé. Chegou a hora da sobremesa. E foi então que Valentin Borisovich fez seu lance inesperado. Com um aceno quase imperceptível ao assistente, este retirou de uma pasta de couro várias cópias de um documento. Enquanto aguardamos o café e os doces, que tal darmos uma olhada na versão preliminar do acordo? Disse Zhukovsky, com um sorriso que não prometia nada de bom. Assim economizamos tempo amanhã, na assinatura oficial. Falou como quem oferece um álbum de férias para folhear, mas Aleftina sentiu Stanislav ao seu lado congelar por um segundo. Era uma quebra de protocolo não escrita, papéis de negócios em um jantar familiar sem aviso prévio. As cópias foram distribuídas aos homens. Uma, como que por descuido, pousou ao lado do copo de Aleftina. Um maço fino de folhas grampeadas, onde talvez se escondesse uma armadilha. Os homens mergulharam na leitura. As mulheres retomaram suas conversas. Aleftina, quase sem pensar, passou os dedos pelas páginas. O texto jurídico desfilava diante de seus olhos como uma paisagem conhecida. Depois de tantos anos como professora, ela lia aqueles documentos como um livro aberto. Seu olhar captava frases-chave, nuances de redação. Na 5ª página, porém, ela freou. Algo na cláusula de garantia real feriu seu instinto profissional. Releu o parágrafo, cruzou com os dados do anexo, e um frio lhe subiu pela espinha. Se entendia corretamente, o contrato escondia uma brecha astuta. Sob certas condições, a empresa de Stanislav perdia o controle sobre uma fatia significativa de seus ativos. Vejo que sua esposa se interessa pelas minúcias jurídicas. A voz de Valentin Borisovich cortou o ar, seca. Ou apenas admira o papel timbrado. Aleftina ergueu os olhos e encontrou seu olhar penetrante. Nos cantos da boca do banqueiro, uma sombra de ironia. Ao seu lado, Stanislav tensionou os músculos, mas manteve o sorriso cortês. Aleftina e eu compartilhamos muitos interesses, disse ele, suave. Que encantador! Arrastou Zhukovsky sem desviar os olhos dela. E o que exatamente chamou a atenção de sua esposa em nosso tedioso contrato? Silêncio. As mulheres calaram-se. Os homens afastaram os papéis. Todos os olhares convergiram para Aleftina.
Ela sentiu o coração disparar, como nos velhos tempos de aula, quando a lousa parecia engolir as palavras e a sala inteira aguardava. Mas então veio a primeira sílaba, depois a segunda. E eis que o pensamento se esclareceu, e a voz ganhou força. Há uma estranheza no item 14.3, sobre garantias reais, disse, após uma pausa quase imperceptível. Ele contradiz o anexo sobre alienação de ativos. Virou a página, apontando com o dedo. Vejam, aqui se fala em direito preferencial do credor sobre os ativos listados no anexo 3, em caso de atraso no financiamento do projeto. Mas se olharmos o próprio anexo, a relação de ativos é muito mais ampla do que o discutido no corpo do texto. Na prática, inclui capacidades produtivas sem ligação direta com este projeto. O rosto de Valentin Borisovich petrificou-se, como uma máscara de porcelana. Stanislav lançou um olhar rápido ao trecho indicado, e suas sobrancelhas arquearam-se levemente. Mais do que isso, Aleftina sentiu despertar dentro de si um velho frenesi profissional, adormecido. Além disso, continuou, agora com mais firmeza, o prazo para cumprimento das obrigações está em desacordo com o regulamento bancário vigente. Pelo decreto do Banco Central do último trimestre, esses prazos foram alterados. Na prática, cria-se uma situação em que, mesmo com os pagamentos em dia, o devedor pode ser considerado inadimplente. Um silêncio espesso, quase palpável, tomou conta da sala. Aleftina ouvia os batimentos do próprio coração. Pelo canto do olho, viu Stanislav endireitar-se lentamente na cadeira, os nós dos dedos branqueando sobre a toalha. A senhora entende de direito bancário? Perguntou o cauteloso, um dos advogados de Zhukovsky. Um jovem de óculos e gravata impecável. Apenas leio com atenção, e respondeu Aleftina, modesta. Mas sua voz já não era a mesma. Desaparecera a incerteza da convidada acidental. Agora soava com as cadências de quem passará anos entre códigos, aulas e debates. Há outras imprecisões, acrescentou, folheando as páginas. Por exemplo, na cláusula sobre penalidades, menciona-se um índice de correção conforme o anexo P, mas a fórmula ali contida inclui um multiplicador que torna a multa desproporcional à dívida principal. E no parágrafo sobre arbitragem, cita-se uma instância que foi extinta no ano passado. O torpor à mesa deu lugar a um murmúrio abafado. Banqueiros trocavam olhares, advogados franziam a testa, esposas fitavam os maridos com perplexidade. Valentin Borisovich parecia ter engolido algo azedo, mas recuperou-se rápido. Stanislav, aos poucos, reassumiu o controle. Acho que devemos examinar esses pontos com mais cuidado, disse ele, sereno. Talvez haja, de fato, erros técnicos. Meras falhas de redação, concordou Zhukovsky, esboçando um sorriso que não alcançou os olhos. Corrigiremos os documentos até amanhã. Com um gesto, ordenou ao assistente que recolhesse todas as cópias. O homem obedeceu apressado, evitando encarar os presentes. Ah, eis que chegam nossas sobremesas! Exclamou Margarida Pavlovna com entusiasmo forçado quando os garçons entraram com bandejas de prata. Mas o clima festivo evaporara. As conversas engasgavam, as piadas soavam ocas. Aleftina sentia sobre si olhares curiosos, misto de espanto e uma ponta de respeito. A noite terminou mais cedo que o previsto. De repente, todos lembraram-se de compromissos urgentes, reuniões matinais, filhos para verificar. Ao se despedir, Valentin Borisovich apertou com força a mão de Stanislav e dirigiu a Aleftina um aceno seco. Uma noite muito instrutiva, disse com uma expressão indescritível. Espero que amanhã nossos juristas apresentem uma versão mais apurada do acordo. Ao sair do restaurante, Aleftina sentiu a tensão que a mantivera ereta durante horas começar a se dissipar, como um arco que finalmente se descontraía. Mas, no lugar do alívio, algo novo pulsava em seu peito, uma centelha de algo que julgara perdido. O ar noturno refrescava-lhe o rosto ardente, como se tentasse apagar as brasas de uma discussão que ainda queimava dentro dela. Fragmentos de frases, artigos de lei e cláusulas contratuais misturavam-se em sua mente com lembranças distantes das salas de aula universitárias, onde outrora desmontava casos jurídicos tão complexos quanto aquele que acabará de resolver. No interior do carro o silêncio era denso. Stanislav olhava fixamente pela janela, observando as luzes da cidade que deslizavam como faíscas na noite. Aleftina mantinha as mãos cruzadas sobre os joelhos, a postura rígida como a de uma aluna exemplar no primeiro dia de aulas. O cheiro de couro premium e um toque quase imperceptível de colônia masculina preenchiam o espaço, criando um contraste estranho com o nó que ainda apertava sua garganta. "Quem é você?" perguntou Stanislav finalmente sem virar a cabeça. Sua voz soava abafada, como se emergisse debaixo d'água. Aleftina inspirou fundo.
Havia chegado a hora de tirar a máscara. Durante 15 anos, fui professora de Direito Civil na faculdade, respondeu, os dedos apertando levemente o tecido do vestido. Apenas uma docente, preparando minha tese de doutorado. Depois da reestruturação da universidade, fecharam meu departamento. Na minha idade, sem experiência em empresas privadas, ninguém queria contratar uma teórica. E precisava sobreviver. Não terminou a frase. O que mais havia para dizer? Era uma história comum demais para mulheres da sua geração, aquelas que ficaram à margem numa época de mudanças brutais, velhas demais para recomeçar, jovens demais para desistir. Você salvou o acordo, disse Stanislav após uma longa pausa. Aqueles erros de digitação, como os chamara Jukovski, poderiam ter custado milhões à empresa. Falava com calma profissional, como se estivesse encerrando uma reunião de rotina. Nenhum traço de surpresa, indignação ou, o que Aleftina temia acima de tudo, piedade. O valor será transferido para sua conta amanhã, acrescentou. Uma quantia condizente com o serviço prestado. Ela sentiu. Afinal, era um negócio. Cumprirá seu papel melhor do que esperavam. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, um cinzento bloco de 5 andares, com reboco descascado e janelas opacas, tão distante do mundo de lustres de cristal e escadarias de mármore, Stanislav voltou-se para ela pela primeira vez na viagem. Obrigado, disse simplesmente. Por tudo. Seus olhares se encontraram. Os olhos escuros e atentos do homem de negócios bem-sucedido e os olhos cansados, mas ainda vivos, de uma mulher que sabia demais sobre a vida. Agradeço pela oportunidade, respondeu Aleftina, segurou a maçaneta com força. Era bom sentir-se útil novamente. Como combinado, 3 vezes seu salário será depositado amanhã, reforçou ele. Você merece mais do que isso. Ao descer do carro, ela ficou por um instante sob a luz amarela do poste, uma figura deslocada naquele bairro dormitório. Com o vestido elegante e os cabelos arrumados, parecia uma visitante de outro mundo, perdida entre as paredes gastas e o asfalto rachado. Stanislav a observou até que desapareceu no prédio. Caminhando pelo corredor que conhecia cada trinca, cada mancha, Aleftina sentiu uma estranha leveza. Era como se algo adormecido dentro dela começasse a esticar os membros, a sacudir as asas. Algo a que há muito deixará de dar nome, esperança. O dinheiro chegou no dia seguinte. A notificação no celular exibiu um valor que a fez reler a mensagem 3 vezes, incrédula. 3 salários mensais de uma só vez, algo que não via desde a última premiação por melhor trabalho acadêmico na universidade. 3 meses de faxina pagos em uma noite. Agradecemos pela colaboração, dizia a descrição da transferência, seca e impessoal, sem qualquer menção ao que de fato acontecerá entre eles. Aquele momento de clareza em que ela voltará a ser quem realmente era. 2 semanas depois daquela noite, os dias seguiam externos iguais, os mesmos corredores, os mesmos escritórios, o mesmo cheiro de produto de limpeza impregnado em suas mãos, tão fundo que nenhum creme conseguia removê-lo. Aleftina esfregava as portas de vidro, lavava os pisos, passava pano nos corrimãos. Tudo como antes, mas algo florescia dentro dela, como uma planta que rompe o solo gelado após um longo inverno. Era como se alguém tivesse aberto uma janela em um cômodo abafado, e o ar fresco, invadindo o espaço, trouxesse de volta aromas e sons há muito esquecidos. À noite tirava dos armários os livros de direito desgastados pelo tempo, relia anotações antigas, fazia resumos. No notebook velho, comprado anos atrás para preparar aulas, abria portais jurídicos, acompanhava atualizações na legislação, lia artigos recentes. Descobriu que não perderá tanto quanto imaginava. Os princípios fundamentais do direito permaneciam os mesmos, como o equilíbrio de uma bicicleta. Uma vez aprendido, o corpo não esquece. As pedais giravam, a corrente se movia, as rodas avançavam, e ela seguia em frente, surpresa por ter temido que tudo estivesse perdido. Você parece mais jovem, comentou Zenaida Petrovna certa vez, enquanto almoçavam na saleta dos funcionários. Os olhos brilham, a postura está mais ereta. Será que se apaixonou nessa idade? Aleftina riu, sentindo o calor subir as faces. Que bobagem, Dinah. Na minha idade, apaixonar-se só faz rir dos outros. E daí? Insistiu a amiga, estreitando os olhos com malícia. Você é uma mulher bonita, sozinha. E como dizia o clássico, a amor todos os idades se rendem. Você lê romances demais, desviou Aleftina. Não é nada disso. Só estou dormindo melhor. Mas Zenaida a observava com ceticismo. Em 12 anos trabalhando no centro de negócios, vira gente de todo tipo e aprenderá a ler nos rostos o que as pessoas tentavam esconder. Algo lhe dizia que com Aleftina acontecia uma mudança profunda.
Limitou-se a dizer, tomando um gole de chá da garrafa térmica. Que Deus faça seus olhos continuarem assim. Até a irmã notou a diferença quando Aleftina ligou naquela mesma noite. Mesmo pelo telefone, Vera captou algo novo em sua voz. Prometo, Veroca, disse Aleftina, apertando entre os dedos o lápis com que fazia anotações no calendário. Daqui a 3 dias trarei todo o valor. O médico dissera que se o tratamento começasse agora, havia boas chances de recuperação total. De onde tirou esse dinheiro? A voz da irmã tremia entre preocupação e esperança. Não foi emprestado de agiotas, foi? Com esses juros, você nunca vai conseguir pagar. Uma bonificação inesperada no trabalho, respondeu Aleftina, surpresa com a facilidade da mentira. Era uma meia-verdade. Às vezes a vida nos surpreende. O importante agora é sua saúde. Dinheiro? Encolheu os ombros, embora a irmã não pudesse ver. Hoje não tem, amanhã tem. Vera chorava ao telefone, agradecia, prometia se curar, falava sobre como Aleftina sempre fora forte, como salvar a todos. Primeiro os pais, depois o marido, agora ela. Aleftina ouvia de olhos fechados, sentindo algo dentro de se derreter, como gelo na primeira brisa da primavera. Na manhã seguinte, enquanto limpava o corrimão da escada central, o administrador do primeiro andar, um jovem de cabelo impecavelmente penteado e sorriso ensaiado, aproximou-se dela. Aleftina Sergeyevna, disse ele com um tom oficial, como se anunciasse a chegada de um visitante ilustre. Há um recado para a senhora. De Stanislav Arkadievich. Pedi que entregasse pessoalmente. Estendeu-lhe um envelope de papel espesso. Aleftina secou as mãos no avental antes de pegá-lo e notou a sobrancelha do rapaz se erguer levemente. Provavelmente estranhara que o diretor-geral enviasse bilhetes a uma faxineira. Dentro do envelope, uma folha com o timbre da Rosa Invest no topo. Apenas algumas linhas escritas à mão com traços largos e masculinos. O bilhete era conciso, mas suficiente para acelerar os batimentos cardíacos de Aleftina como nos tempos de juventude, antes de um exame decisivo ou da primeira aula como professora. O que ele poderia querer? A mente correu por possibilidades. Outra encenação? Uma conversa sobre aquela noite para garantir que ela não havia revelado nada a ninguém? O dia arrastou-se interminável. Zinaída percebeu sua distração, mas optou por não indagar. Tudo a seu tempo, deve ter pensado. Ao final do turno, Aleftina trocou o uniforme de faxina por sua roupa habitual, um conjunto de tricô azul marinho, blusa branca impecável e sapatos baixos confortáveis. Traje simples mas impecável, escolhido para passar despercebida para ser invisível. A secretária a conduziu diretamente ao gabinete sem espera. Devia estar avisada. Stanislav Arkadievich estava de costas para a porta, observando a cidade através da janela. Ao ouvir o som da maçaneta, virou-se. Obrigado por vir, disse, apontando apenas para a poltrona de visitantes. O senhor me procurou? Respondeu Aleftina, sentando-se na beirada do assento, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Um gesto automático, herdado de anos à frente de uma sala de aula. Sem dizer mais nada, Arkadievich deslizou uma pasta sobre a mesa. Gostaria de ouvir sua opinião, declarou acomodando-se à sua frente. Informalmente, é claro. Uma segunda opinião. Aleftina abriu a pasta. Dentro, um contrato de joint venture. Seus olhos percorreram as linhas com velocidade, captando cláusula-chave, cruzando referências, analisando as formulações. Aqui, uma menção à legislação vigente tão vaga que diluía a própria noção de responsabilidade. Ela virou as páginas, comentando, anotando, como se corrigisse um trabalho acadêmico. Os dedos que há poucas horas apertavam o cabo da vassoura agora deslizavam com segurança sobre o papel timbrado. A voz que se calava por horas nos corredores vazios soava agora firme e técnica. Stanislav ouvia com atenção, fazendo anotações em um caderno. Nenhuma pergunta desnecessária, nenhum sinal de surpresa ou desconfiança. Falava com ela como com uma igual. Pela primeira vez em anos, alguém enxergava nela não a idade, não o cargo, mas simplesmente uma profissional. Análise brilhante, disse ele quando ela terminou. Exatamente o que eu suspeitava. Nosso departamento jurídico considera o documento impecável, mas me pareceu haver armadilhas. Fez uma pausa como se organizasse as ideias antes de prosseguir, olhando-a nos olhos. Tenho uma proposta, Aleftina Sergeyevna. Gostaria de continuar nossa colaboração de forma regular. Discretamente, claro. Uma vez por semana quando lhe for conveniente. Você revisaria documentos, daria seu parecer, apontaria possíveis falhas. Confidencialmente, é óbvio. O coração de Aleftina disparou novamente. Pensamentos contraditórios cruzaram sua mente.
Por um lado, a oferta era tentadora, seu conhecimento e experiência finalmente tinham valor. Por outro, significava uma vida dupla, segredos, a necessidade de mentir para os colegas. Mas diante de seus olhos surgiu o rosto da irmã no leito hospitalar, a conta do tratamento pendente. E algo mais profundo, uma sede de se sentir necessária, respeitada, visível outra vez. Aceito, respondeu baixinho. Mas preciso de tempo para atualizar meus conhecimentos em algumas áreas. A legislação não para de mudar. Claro, concordou Stanislav. Posso lhe dar acesso à nossa base jurídica. Ou, se preferir, instalar os programas necessários em seu computador pessoal. Tenho um notebook, disse Aleftina. Velho, mas funcional. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Então lhe forneceremos um novo. Como ferramenta de trabalho. Discutiram os detalhes, horários, forma de pagamento, questões de sigilo. Tudo claro, profissional, sem emoções excessivas. Quando Aleftina se levantou para sair, ele perguntou, inesperadamente. Como está sua irmã? Lembro-me de você ter mencionado sua doença. Ela o olhou surpresa. Ele lembrará. Naquela noite, ela falará da irmã de passagem, mas ele guardara a informação. Ela precisa de um tratamento sério, respondeu. Mas agora temos uma chance. Stanislav apenas assentiu, sem acrescentar nada. Aquele gesto, porém, dizia muito. Compreensão, aprovação, algo mais que ela não conseguia ou não queria decifrar. À noite, a filha ligou. Natália estava eufórica. O filho mais velho tirara notas altas nos testes simulados. Suas chances de entrar na faculdade aumentavam. Imagine, mamãe, o professor disse que ele tem um dom para o direito, riu ao telefone. Todo igual à vovó. Aleftina pegou-se sorrindo. Há pouco tempo aquelas palavras teriam doído. Agora soavam como esperança. Aliás, queria falar com você, disse Natália mais séria. Sobre o dinheiro da colônia de férias para o caçula. Eu e seu pai decidimos que damos conta sozinhos. Seu salário já não é dos maiores. Está tudo bem, respondeu Aleftina suave. Consegui um trabalho extra. Pequeno, mas que me agrada. Que trabalho? A voz da filha carregava preocupação. Espero que não esteja limpando mais escritórios. Você já se mata o suficiente. Não se preocupe, esquivou-se Aleftina. É mais um trabalho intelectual. Um dia eu explico melhor. Natália respirou fundo, prestes a insistir, mas um grito infantil ecoou ao fundo, e ela se despediu às pressas. Assim começou sua vida dupla. De dia com balde e vassoura, como sempre. À noite, outra Aleftina curvava-se sobre documentos jurídicos, fazia anotações, checava referências, confrontava artigos de lei. Os encontros semanais com Stanislav Arkadievich tornaram-se parte de sua nova rotina. Passavam-se dias, semanas, meses. Gradualmente, quase sem perceber, algo mudou no modo como os outros a tratavam. O segurança da entrada agora lhe cumprimentava com um aceno quando ela passava. A secretária de Stanislav a saudava primeiro, em vez de fingir não vê-la. Até a rígida administradora do prédio, certa vez, segurou a porta do elevador para ela. Algo mudava também nela. Os ombros endireitaram-se, os gestos ganharam segurança. O olhar tornou-se mais aberto, como se uma camada opaca de poeira, aquela que escondia suas cores verdadeiras, fosse se desprendendo aos poucos. Todas as manhãs, ao vestir o jaleco cinza de faxineira, sabia. Era apenas uma casca, um disfarce. Dentro dela pulsava o coração de uma profissional cujo intelecto voltará a ser necessário, cujos conhecimentos voltavam a fazer diferença. E esse saber aquecia-a como a chama de uma vela, capaz de iluminar até o cômodo mais escuro. A cada dia, a chama ardia mais forte. E ela já não temia que os outros a notassem. Antes ela passava despercebida, um vulto silencioso entre os corredores apressados. Mas agora os olhares se demoravam. Toda quarta-feira, com a pontualidade de um relógio suíço, Aleftina Sergeyevna subia ao 12º andar e desaparecia atrás da porta do gabinete do diretor-geral, aquele espaço inacessível para a maioria, onde poucos ousavam entrar sem agendamento prévio. Uma hora e meia depois, saía de lá com a postura ereta e um brilho nos olhos que não passava despercebido. Até Stanislas Arkadievich, sempre contido, parecia sair dessas reuniões com uma energia diferente, quase eufórica. Os murmúrios começaram tímidos, depois ganharam força. A natureza humana tem horror ao vazio. Quando não há respostas, inventa-as. E que explicação poderia haver para uma faxineira idosa se encontrar a sós com um homem poderoso, senão as mais prosaicas? Nos corredores, nas saletas de fumantes, no refeitório, as versões se multiplicavam, cada uma mais absurda que a outra. Naquela manhã, Aleftina entrou no banheiro feminino do 8º andar para trocar uma toalha de papel.
Ao ouvir vozes, congelou. Falavam dela. Você viu como ela vai lá toda semana? Ecoou uma voz jovem, quase infantil. Sempre fora do horário de trabalho. Ontem saiu de lá com as bochechas coradas. Fiquei de queixo caído. É verdade, concordou outra, mais grave. Nosso chefe não é nada exigente, pelo jeito. Pensava que ele pelo menos escolhia modelos. O final da frase se perdeu em risadinhas abafadas. As faces de Aleftrina ardiam como se tivessem sido escaldadas. Encostada à parede, sentiu algo dentro dela se encolher, se retorcer em uma espiral dolorosa. Um sentimento que julgara enterrado há décadas, a humilhação. Com um gesto brusco, empurrou a porta da cabine e avançou até as pias, onde duas secretárias jovens, impecáveis em seus ternos da moda, retocavam a maquiagem. Ao vê-la no espelho, calaram-se de repente. O silêncio que se instalou era cortante, elétrico. Aleftrina lavou as mãos com calma, enxugou-as com um papel toalha, jogou-o no lixo e só então levantou os olhos, enfrentando os olhares das duas no reflexo do espelho. Sabem, disse, com a serenidade de uma professora se dirigindo a calouros no primeiro dia de aula. Sempre ensinei aos meus alunos que o pior não é a ignorância. É a ignorância aliada à presunção. Espero que ainda não seja tarde para vocês aprenderem isso. Saiu sem olhar para trás, deixando as duas paralisadas. Era o mesmo porte que tivera anos antes, quando, nos corredores da universidade, sussurravam que sua promoção a docente se devia a um caso com o pró-reitor. Caminhava com a cabeça erguida, as costas retas, como ensinar às suas alunas. O respeito começa pelo modo como você se trata. Por fora, uma armadura. Por dentro, o coração esmagado. Não sabia desde o início que aquilo levaria a isso? Não pressentira que aqueles dois mundos, o dela e o de Santanisla, jamais poderiam se tocar sem consequências? Preciso falar com você com franqueza, Santanisla Arkadievich. No gabinete do diretor-geral, Eduard Viktorovich Luvrov, aos 45 anos, parecia uma fortaleza de determinação. Chefe do departamento jurídico de uma das maiores empresas de investimento do país, cada degrau de sua carreira havia sido conquistado com suor e estratégia. Ouço. Santanisla respondeu secamente, afastando os documentos. Trata-se de suas consultas com a faxineira. Eduardo escolheu as palavras com cuidado. Os boatos estão se espalhando pelo escritório. Isso minando a disciplina corporativa. E se me permite a franqueza, seu próprio prestígio como líder. Santanisla observou-o com um olhar calculista. Luvrov era um dos melhores advogados corporativos da cidade, mas havia nele um traço que irritava profundamente o diretor, uma autoconfiança que beirava o desdém. Sei a que boatos você se refere. Santanisla admitiu. Mas garanto que entre mim e Aleftrina Sergeyevna só existem relações profissionais. Ela me auxilia na análise de documentos. Eduardo arqueou uma sobrancelha, cético. Análise de documentos. Uma faxineira. Às vezes precisamos de alguém que veja o que nós, deformados pela profissão, deixamos passar. Santanisla manteve a calma. Ela enxerga de outro ângulo. Os lábios de Eduardo se apertaram. Aquelas palavras soavam como uma crítica velada ao seu departamento. Uma faxineira analisando documentos jurídicos? Sua voz transbordou irritação. Está falando sério? Asterisco. Santanisla hesitou, mas percebeu que não havia mais sentido em esconder. Ela foi professora da faculdade de Direito. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado. Eduardo processou a informação, até que explodiu, incrédulo. Então por que ela limpa pisos em vez de trabalhar conosco? E por que ninguém sabia de sua qualificação? Santanisla não respondeu. Pelo vidro do 12º andar, via-se o parque outonal. Folhas douradas dançavam no ar antes de cobrir as alamedas como um tapete de ouro. Tanta beleza desperdiçada, pensou distraidamente. Tantos talentos esquecidos. Asterisco. Peço que mantenha nossa colaboração em sigilo. Disse, por fim. Será melhor para todos. Eduardo concordou a contragosto, mas a frustração fervia dentro dele. Um profissional com 20 anos de experiência sendo, em essência, preterido por uma ex-professora que passará 5 anos esfregando pisos e agora, de repente, tornará-se conselheira secreta do próprio diretor-geral. A ideia queimava como brasas, insuportável. As paredes do hospital, pintadas de um verde desbotado, pareciam tão gastas quanto um pano de chão lavado demais. Aleftrina caminhava pelo corredor rumo ao quarto da irmã, sentindo o cheiro familiar de antisséptico e remédios. Sob o braço uma sacola com frutas, na bolsa o pagamento pela última consultoria. O médico, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados mas gentis, dizia: os exames mostram melhora significativa.
Se continuar assim, daremos alta à sua irmã em um mês, para acompanhamento ambulatorial. Aleftrina assentiu, contendo as lágrimas de alívio com todas as forças. 2 meses antes, ela e Vera haviam ouvido nesse mesmo consultório prognósticos bem diferentes. Não sei como arranjou o dinheiro, Alioca, mas você me salvou. Sussurrou Vera quando ficaram sozinhas no quarto. Eu já me preparava para o pior. Bobagem. Retrucou Aleftrina, firme, enquanto arrumava uvas e maçãs na mesinha de cabeceira. Ainda vai cuidar dos bisnetos, vai ver. Falaram de tudo, dos netos queridos, da casa no campo que ficará vazia desde a primavera, dos vizinhos que olhavam por ela. Aleftrina contou da filha, dos netos, mas omitiu a trabalho, nada de baldes ou panos, nada de consultorias jurídicas. Você mudou, irmãzinha, disse Vera de repente, estudando seu rosto. Seus olhos brilham como antigamente. Como se tivesse renascido. Aleftrina apenas sorriu. Como explicar aquela metamorfose? Aquele giro inesperado do destino, o milagre que chega tão raro e sempre na hora errada. A filha morava em um bairro dormitório, em um prédio padrão com playground sob as janelas. Naquele sábado de manhã, Aleftrina chegou pela primeira vez em meses com o coração leve. Na bolsa, presentes para os netos. No bolso, o dinheiro para pagar o acampamento do caçula, como Natália havia mencionado. Tomaram chá na cozinha clara e espaçosa, com cortinas floridas nas janelas. Natália, tão parecida com a mãe jovem, os mesmos olhos castanhos sérios, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça ao ouvir. Falava do trabalho, do marido, das crianças. Pela primeira vez em muito tempo, não havia entre elas aquela tensão invisível, mas palpável, um muro de coisas não ditas e ressentimentos antigos. Você está diferente, mãe, notou Natália de repente, enquanto lhe servia a terceira xícara de chá. Como se tivesse voltado a ser a professora. Aleftrina esquivou-se com um sorriso, mas o coração disparou. Será que era tão visível assim? Será que as mudanças que fermentavam dentro dela transbordavam para fora, como riachos de primavera rompendo a neve derretida? Bobagem, afastou o pensamento. Só estou finalmente descansada. Mas a filha a observava com ceticismo, com aquele mesmo olhar atento e sensível que herdara da mãe, embora, ao contrário dela, o dirigisse não para cláusulas contratuais, mas para as pessoas. Os netos irrompiram na cozinha como um vendaval. O mais velho, quase um homem com os traços marcantes do avô, e o caçula de cabelos desalinhados, olhos vivos e sardas espalhadas pelo rosto. Cercaram a avó em um coro de vozes sobrepostas, a escola, os amigos, os planos. O mais velho, entusiasmado, falava sobre a preparação para o vestibular de direito, os livros que devorava, os simulados que resolvia. Enquanto ouvia, Aleftrina sentiu algo agudo, quase físico, uma sensação de continuidade. Era como se um fio invisível, estendido através das gerações, os unisse apesar de todas as curvas que a vida lhes impusera. Este contrato é impecável, disse Edward Viktorovich, batendo a caneta contra a pasta de couro brilhante. Revisamos cada vírgula, cada parágrafo. Tudo está perfeito. Na sala de reuniões, o ar parecia vibrar com a tensão que antecedia a assinatura de um acordo estratégico. A mesa longa de madeira escura, diretores de departamento, financeiros e advogados aguardavam imóveis. Mesmo assim, Stanislav Arkadyevich recostou-se na cadeira, cruzando os dedos. Gostaria que mais alguém o analisasse. Edward apertou a caneta até os nós dos dedos ficarem brancos. Você está se referindo a Aleftrina Sergeyevna. A voz saía controlada, mas as sílabas pareciam cortar o ar. Exatamente, confirmou Stanislav, sereno. Lavrov endireitou-se como se tivesse engolido uma régua. Com todo respeito, isso é um desrespeito ao meu departamento. Trabalhamos uma semana neste documento. Você está questionando nossa competência? Valorizo o seu trabalho, respondeu Stanislav, sem alterar o tom. Mas uma segunda opinião nunca é demais. Nesse caso, Edward levantou-se de golpe. Convide-a. Que revise aqui na frente de todos. Estou curioso para saber o que uma faxineira pode encontrar em um texto elaborado por advogados com décadas de experiência. Havia desafio em sua voz, misturado a uma irritação mal disfarçada. Stanislav hesitou, então assentiu. Bem, chame Aleftrina Sergeyevna. Quando ela entrou na sala, com sua roupa simples porém impecável, as conversas cessaram. Dezenas de olhos se voltaram para ela, alguns com curiosidade velada, outros com um sorriso irônico nos cantos da boca. Alguém resmungou algo para o colega ao lado. Aleftrina sentiu um arrepio percorrer as costas, mas manteve a postura ereta, o rosto impassível. Aleftrina Sergeyevna, você poderia dar uma olhada neste documento? Stanislav estendeu-lhe a pasta.
principalmente a seção sobre garantias e cláusulas de rescisão. Ela aceitou o material e sentou-se na cadeira indicada. O silêncio na sala era tão denso que se ouvia apenas o farfalhar das páginas sendo viradas. Eduard Viktorovich a observava com um desprezo mal dissimulado, os braços cruzados. Passaram-se 15-20 minutos. O rosto de Aleftrina permanecia inexpressivo, mas por dentro uma inquietação crescia. O contrato era impecável. Lavrov, afinal, era um advogado brilhante, não havia brechas, nem ambiguidades, nem falhas de redação. Até que na página 27, seus olhos tropeçaram em algo. Uma irregularidade sutil, quase imperceptível, mas potencialmente devastadora. No item A da seção de força maior, uma remissão a um artigo conflitava com a prática internacional. Em caso de catástrofes imprevistas ou abalos econômicos, a empresa poderia perder o direito a qualquer indenização. Encontrei uma inconsistência, disse ela, levantando os olhos do papel. Na página 27, no item A de força maior, Eduard Viktorovich estremeceu como se tivesse levado um soco. Que absurdo! Essa parte foi revisada minuciosamente. Veja por si mesmo, continuou Aleftrina, serena. Aqui há uma referência à Convenção de Viena, mas na redação que já não está mais em vigor. Depois das emendas do ano passado, as condições mudaram. Agora, em caso de força maior, a parte tem direito à compensação parcial mesmo com o cumprimento incompleto das obrigações. Stanislav tomou o documento e conferiu o trecho indicado. Eduard, curvado sobre a mesa, folheava febrilmente sua própria cópia. Seu rosto, antes pálido, foi se tingindo de um vermelho violáceo. De fato, admitiu Stanislav devagar. Uma referência desatualizada. Nas atuais condições econômicas, isso poderia custar milhões à empresa. Eduard revirou as páginas 1-2 vezes, e a cada segunda a certeza o esmagava. Ela estava certa. Absolutamente certa. Mas em vez de gratidão, uma onda de fúria o consumia. Tinham-lhe jogado na cara, diante de todos, um erro do seu departamento. E por quem? Por uma faxineira. Que bom termos uma consultora tão meticulosa, cuspiu entre dentes. Apenas não entendo por que mantemos um departamento jurídico se as decisões-chave são tomadas pela equipe de limpeza. Eduard Viktorovich, advertiu Stanislav, mas Lavrov já não se continha. Ela nem sequer é advogada em atividade. Só uma ex-professora que passou 5 anos esfregando pisos. E o senhor coloca o julgamento dela acima do trabalho de uma equipe inteira de profissionais. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para Aleftrina. Ela permanecia imóvel, as costas retas como uma lâmina, o rosto inalterado. Só os olhos fundos cansados traíam o turbilhão que lhe agitava a alma. Esta discussão acabou, cortou Stanislav. Façam as correções necessárias. Retomamos amanhã. A sala esvaziou-se aos poucos. Os funcionários saíram em grupos, murmurando em voz baixa. Aleftrina levantou-se devagar, sentindo o peso no peito. Eduard Viktorovich a bloqueava a porta, os olhos injetados. Ou ela, ou eu, declarou, baixo o suficiente para que apenas Stanislav ouvisse. Não trabalharei em uma empresa onde uma faxineira ensina advogados a redigir contratos. E saiu sem esperar resposta. Aleftrina não precisou de palavras para entender. Já vira aquilo antes na universidade, quando intrigas haviam fechado sua cátedra. Sabia como terminavam aqueles confrontos para quem não tinha influência nem posição. Vou escrever meu pedido de demissão, disse, já de volta ao setor de limpeza. Hoje mesmo? Não tome decisões precipitadas, reagiu Stanislav rápido. Lavrov vai se acalmar. Mas ambos sabiam. O que acontecerá não se apagaria como o giz de um quadro negro. Os rumores sobre seu passado, sobre sua colaboração não oficial com o diretor, já serpenteavam pelos andares do prédio. Zenaida Petrovna chorou quando Aleftrina lhe contou da decisão. Para onde você vai, minha querida? Perguntou, enxugando os olhos com a ponta do avental. Será que arrumou algo melhor? Só está na hora de seguir em frente, respondeu Aleftrina, abraçando a amiga pelos ombros. Você sabe, na nossa idade não podemos ficar paradas. No último dia, ela lavou cada centímetro dos andares que eram seus, devolveu os materiais, despediu-se das colegas. Ao sair do prédio, carregava uma leveza inesperada, como se uma carga antiga finalmente tivesse se desprendido de seus ombros. O saguão do Rossinvest fervilhava com uma agitação incomum. Os seguranças mantinham-se imóveis em posição de sentido, como soldados em revista. Administradores circulavam apressados, ajustando detalhes para receber um visitante ilustre. Aleftrina diminuiu o passo ao avistar uma silhueta magra e familiar, de perfil afiado como de um falcão. Era ele mesmo,
Valentin Borisovich Zovovichori-Bochukowski, vice-presidente do Conselho do Banco Finance Invest em pessoa, estava no meio do salão, envolvido em uma conversa animada com Stanislav Arkadievich, quando, ao vê-la, interrompeu-se abruptamente. "Eis que ela chega", exclamou com um tom de voz surpreendentemente cálido. "A mulher que salvou nosso acordo." Um silêncio incômodo se instalou ao redor. Funcionários paralisaram, trocando olhares incrédulos. O banqueiro das lendas urbanas, cumprimentando a faxineira? Chukowski ignorou o espanto geral e continuou, direto ao ponto. "Meu banco está disposto a financiar um grande projeto do Rossi Invest, mas com uma condição. Todos os documentos devem ser revisados pela especialista que não deixa passar um único erro." Fez uma reverência leve, quase cerimonial, os olhos brilhando com sinceridade. "Vim pessoalmente para expressar minha admiração por seu profissionalismo. Num mundo como o nosso, essa meticulosidade vale ouro." Aleftrina permaneceu imóvel no centro do saguão, os dedos apertando a bolsa de lona com seus pertences, o último vestígio de sua vida como faxineira. A realidade parecia desbotar, como se o chão oscilasse entre sonho e verdade. Era uma armadilha do destino, ou uma recompensa tardia? Pelo canto do olho, viu Eduard Viktorovich. Ele estava petrificado junto aos elevadores, o rosto assumindo aquele tom cinzento arroxeado que já conhecia bem, o mesmo que o cobrira na sala de reuniões, quando ela apontara o erro fatal. Chukowski falava sobre horizontes, sobre parcerias estratégicas, enquanto Stanislav ouvia com a expressão impassível de sempre, lançando olhares furtivos em direção a Aleftrina. Olhares que ela temia decifrar. Esperança? A palavra ecoava em sua mente como um tabu. 2 dias depois, o toque da campainha rompeu a quietude da manhã em seu apartamento. Aleftrina congelou, a xícara de café suspensa no ar. Quem seria às 9h30 de uma quinta-feira? A vizinha Tatiana Pavlovna batia a porta, não tocava a campainha. O carteiro só apareceria na semana seguinte, com a aposentadoria. Ao abrir, deu de cara com Stanislav Arkadievich, impecável em seu terno cinza escuro, segurando uma pasta fina como se fosse um objeto sagrado. Ele parecia deslocado ali, na entrada descascada de sua Khrushchevka, como um personagem de outro universo. "Bom dia, Aleftrina Sergeevna", disse com um leve constrangimento ao observar o corredor estreito, as paredes rachadas cobertas por tinta amarela desbotada. "Peço desculpas pela intrusão. Posso entrar?" Ela ajustou o ralo do hobby, passou os dedos pelos fios rebeldes do coque mal feito, não tivera tempo de arrumá-lo depois de mais uma noite de sono interrompido. Na mesinha da sala, jornais abertos exibiam anúncios de emprego circulados em vermelho. 2 dias haviam se passado desde sua saída do Business Center, e ela os preenchera com ligações para empresas de limpeza. 3 entrevistas marcadas. A vida seguia teimosa mesmo quando doía. "Entre, por favor." A cozinha ficou ainda menor com sua presença, como se um Maharaja tivesse sido comprimido dentro de uma caixa de fósforos. Ele recusou o chá com um gesto, sentou-se na beirada do banco, depositou a pasta sobre a mesa, ao lado do celular, e respirou fundo. O aroma amargo do café recém-coado misturava-se ao cheiro de livros antigos, empilhados na prateleira junto à janela. "Vim fazer uma proposta." Aleftrina apoiou-se na pia, os dedos crispados na borda fria. Nos últimos 2 dias, tentará não pensar na cena do saguão, concentrando-se em currículos e ligações. Mas à noite, quando o silêncio engrossava como melado, a imagem de Stanislav a observava no conferencista, aquele olhar de surpresa, quase reverência. Quando ela salvara o acordo. "Preciso de alguém para o cargo de consultora especial em riscos jurídicos", anunciou ele, sem rodeios. "Com salário compatível, horário flexível e benefícios completos, claro." Abriu a pasta e deslizou sobre a mesa um contrato de trabalho, impresso em papel alvo. Aleftrina passou os dedos pelo texto, incrédula. "Você está me oferecendo um emprego, oficial?" "Sim. E não é caridade." Stanislav entrelaçou as mãos, como fazia sempre antes de decisões cruciais. Depois do episódio com Chukowski, as coisas mudaram. O Finance Invest foi taxativo. Todos os documentos do novo projeto devem ter seu aval. E esse projeto é vital demais para a empresa. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Conversei com Lovrov. Do outro lado das portas de vidro do gabinete, Eduard Viktorovich girava entre os dedos uma caneta de presente, souvenir do aniversário da empresa. Seu rosto era uma máscara de desdém. "Entendo sua insatisfação", disse Stanislav, caminhando de um lado para outro. Mas Chukowski foi claro, sem ela não há financiamento. E estamos falando de $500 milhão. Eduard torceu a boca, como se tivesse mordido um limão. "Não posso trabalhar ao lado dessa zelota. É humilhante."
Criaremos um cargo específico, explicou Stanislav paciente. Fora da hierarquia do departamento jurídico. Ela apenas revisará documentos já finalizados como consultora independente, sem interferir em sua equipe. Mas todos vão saber, explodiu Eduard. Os rumores sobre a faxineira que virou jurista, sobre como ela encontrou aquele erro. Um erro que poderia nos custar milhões, cortou Stanislav, a voz dura. Você pode odiá-la quanto quiser, mas vamos encarar os fatos. Ela salvou a empresa. 2 vezes. Eduard baixou o tom, batucando a caneta na mesa. Ela não é uma de nós. Exatamente por isso ela é valiosa, retrucou Stanislav firme. Seu olhar não está nublado pelo que você chama de nosso círculo. E aliás, já ouvi como ela fala, com uma clareza e dignidade que muitos aqui invejariam. Um longo silêncio. Eduard finalmente resmungou. Vou pensar no assunto. De volta à sua cozinha, Aleftrina observava pela janela os galhos do velho chopo balançarem, testemunha de sua infância, juventude, maturidade e agora da velhice que se aproximava. Aquela árvore resistira a tudo, ao desmembramento da comunalca, à reforma que deu à sua família uma escada só para eles, às intempéries do tempo. Como ela mesma. Vou aceitar, murmurou sem se virar, e ajudar minha irmã. Isso é importante. Então você aceita a proposta? A voz de Stanislav soou abafada como se viesse debaixo d'água. Sim, ela sentiu decidida. Com uma condição. Qual? Sem privilégios. Quero corresponder ao cargo em todos os padrões. Stanislav permitiu-se um sorriso discreto. Garanto, Aleftrina Sergeevna, quando meio bilhão está em jogo ninguém pensa em privilégios. O saguão do Business Center Sosvesdi recebeu-a com o mesmo burburinho indiferente. Vozes sobrepostas, o farfalhar de papéis. O que realmente importa? Conversas, silêncio compartilhado, o prazer de uma refeição preparada com cuidado. Aleftrina deslizou os dedos pela toalha de linho grosso, sentindo sua textura rústica. Era como se o lugar respirasse história, nas paredes de pedra desnudas, nos pratos de cerâmica artesanal, até no aroma do vinho que o garçom serviu com gestos precisos, como se cada movimento fosse parte de um ritual antigo. Você vem aqui, Solven? Perguntou, surpresa com a própria naturalidade da pergunta. O francês escapou sem que percebesse, um resquício dos anos de estudo, quando sonhava com uma carreira internacional. Solven não, Stanislav sorriu, pegando o cardápio. Mas sempre que preciso lembrar que a vida não se resume a cláusulas contratuais e prazos de entrega. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. E hoje, confesso, queria que você visse este lado. Ela baixou os olhos para a lista de pratos escritos à mão, mas as letras dançavam. Não era o vinho, ainda não havia provado. E sim a estranha sensação de estar ali, com ele, depois de tanto tempo se escondendo atrás de uniformes e pastas de documentos. O garçom aproximou-se para sugerir o prato do dia, um risoto ao tartufo com cogumelos silvestres colhidos nas colinas próximas. Stanislav olhou para ela, esperando confirmação. Parece perfeito, concordou Aleftrina, entregando o cardápio. Embora eu não seja grande conhecedora de trufas. Então hoje é um bom dia para começar, respondeu ele, e o modo como disse aquilo, sem ironia, sem pressa, fez com que ela relaxasse os ombros pela primeira vez naquela noite. O risoto chegou fumegante, coroado por lascas douradas que se derretiam no calor. Aleftrina levou a primeira garfada aos lábios e fechou os olhos. O sabor era terroso, intenso, quase selvagem, como o cheiro da floresta depois da chuva. Por um instante, estava de volta à infância, agachada no jardim da avó, cavando a terra úmida com as mãos em busca de batatas recém-plantadas. Você gosta? A voz de Stanislav quebrou o silêncio suave. É, inesperado, admitiu, abrindo os olhos. Como se a terra tivesse guardado um segredo por anos e só agora resolvesse compartilhá-lo. Ele riu, um som baixo e genuíno. Uma metáfora digna de jurista-poeta. Eu? Poeta? Ela brincou, enxugando os lábios com o guardanapo. Meus versos se limitavam a artigos acadêmicos sobre responsabilidade civil. Mesmo assim, insistiu ele, servindo mais vinho em seu copo. A poesia em quem consegue ver beleza onde os outros só veem burocracia. Aleftrina segurou o copo entre as mãos, observando o líquido rubi refletir a luz das velas. Poesia. Quanto tempo desde que alguém lhe atribuíra algo tão leve? Naqueles meses ela via se reerguendo com unhas e dentes, provando a si mesma, e aos outros que ainda era capaz. Mas isto era diferente. Não era uma vitória a ser conquistada, e sim um presente a ser recebido. Stanislav Arkadevich começou hesitando. Por que eu? Ele não fingiu não entender. Deixou o garfo sobre o prato e cruzou as mãos na mesa, como se preparasse um argumento cuidadoso.
Porque você é a única pessoa neste prédio que olha para um contrato e vê histórias, disse finalmente. As falhas, os riscos, as armadilhas, mas também as possibilidades. Como se cada cláusula fosse um personagem, e você soubesse exatamente como eles vão se comportar daqui a 10 anos. Aleftrina sentiu o rosto esquecer. Não era um elogio vazio, era uma observação. Ele a havia visto. E por que continuou ele, agora mais baixo, depois de tudo o que aconteceu, você ainda acredita que as coisas podem ser justas? O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era como a pausa entre dois compassos de uma música, necessária para que a melodia ganhasse sentido. Ela bebeu um gole de vinho, sentindo seu calor se espalhar pela garganta. Às vezes confessou, ainda acordo pensando que tudo isso é um sonho. Que amanhã vou abrir os olhos e estar de volta ao armário dos produtos de limpeza, com as mãos cheirando a desinfetante. Stanislav não ofereceu palavras de conforto. Em vez disso, estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dela, como quem assina um pacto silencioso. Então vamos fazer um acordo, propôs. Sempre que isso acontecer, você liga para mim. E eu te lembro que a Aleftrina Sergeyevna Lipatova, especialista em riscos jurídicos, existe. E que ela merece estar aqui. Ela não puxou a mão. Deixou-a repousar sob a dele, sentindo o peso daquela promessa. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma ameaça, e sim uma página em branco, não para ser preenchida com obrigações, mas com escolhas. Aceito, disse finalmente. Mas com uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha, divertido. Sem privilégios, repetiu ela, ecoando sua própria exigência daquela manhã no saguão. Quero que isso seja real. Sempre. Stanislav sorriu, e desta vez foi como se o gelo derretesse de vez. Garanto, murmurou. Com você, Aleftrina Sergeyevna, não há espaço para nada menos que a verdade. A conversa fluiu primeiro com certa cautela, depois com uma naturalidade que parecia recuperar o tempo perdido. Descobriram, entre um tema e outro, que ambos nutriam admiração por Bulgakov. Stanislav confessou reler o Mestre e Margarita todos os anos, como um ritual de renovação. Falavam de viagens. Ele descreveu as falésias selvagens da costa norte da Espanha, onde esteve 3 anos antes. Ela, uma pequena cidade perto de Pskov, onde, durante um estágio universitário, conheceram um teatro de madeira do século X, milagrosamente preservado entre as brumas do tempo. E como você chegou aos negócios? Perguntou Aleftrina, quando o garçom serviu a sobremesa. Stanislav mexeu distraidamente a colher no café, os olhos perdidos em algum ponto além da xícara. Por acidente, admitiu. Eu queria ser cientista. Formei-me em direito, entrei no mestrado, até conhecer Marina. Uma pausa. O nome pairou entre eles como um eco distante. Ela era impressionante, continuou, a voz mais baixa. Brilhante, cheia de energia. Eu me apaixonei sem freios. Casamos em 6 meses. Marina queria uma vida de luxo. Casacos de pele, diamantes, carros esportivos. Ele riu sem alegria. Que diamantes um bolsista de pós-graduação poderia oferecer? Começou a trabalhar em um pequeno escritório de advocacia, fazendo horas extras. Até que um empresário o notou e lhe ofereceu um cargo em sua empresa, um salário 5 vezes maior. Aceitou por ela. Escrevi a tese à noite, mas nunca defendi, disse como se falasse de outra vida. A vida me levou para os negócios. Depois, meu chefe propôs uma sociedade. Abrimos uma empresa juntos. Seus dedos apertaram levemente a colher. No começo, tudo ia bem. Até que veio a crise. Trabalhava 20 horas por dia, chegava em casa depois da meia-noite. E Marina? O sorriso que surgiu foi amargo. Ela se aproximou do meu sócio. Dizia que ao lado dele se sentia mulher, não um móvel da sala. Uma noite voltou para casa e encontrou os armários vazios. Uma semana depois, soube que o sócio havia saído do negócio, levando sua parte em dinheiro. Foi difícil? Perguntou Aleftrina, quase em um sussurro. Sim, respondeu, simples. A traição sempre dói, seja da esposa ou do parceiro. Mas quando são as duas pessoas em quem você mais confia? Quando são as mesmas mãos que te estendem a faca e a torcem? Ela sentiu, compreendendo demais aquele peso. Sabia como era ver a confiança, algo que se constrói tijolo por tijolo, desmoronar em segundos, deixada em ruínas por quem jurava protegê-la. Fiquei à beira da falência, continuou Stanislav. Mas às vezes o colapso é só uma maneira de a vida te dizer: agora você tem permissão para recomeçar. Reestruturou o negócio, encontrou novos investidores, mudou a estratégia. Em 2 anos, alcançou lucros que antes pareciam impossíveis. Fez uma pausa como se escolhesse as palavras. 3 anos depois, Marina apareceu.
Disse que havia cometido um erro, que só me amava, que meu ex-sócio era um nada. Seu rosto se contraiu, como se o gosto da memória ainda fosse ácido. Há coisas que não se perdoam. Desde então, encaráveis relações e casamento com um ceticismo quase clínico. Até você, acrescentou, olhando-a com uma intensidade que a fez hesitar. Aleftrina respirou fundo. Agora era sua vez. Eu também me queimei. 2 vezes começou, os dedos brincando com a borda do guardanapo. O primeiro marido foi embora, deixando-me com uma filha de 3 anos. O segundo, ela engoliu em seco. Traía sem nem se dar ao trabalho de esconder. Achou que o trabalho preencheria o vazio. E preencheu, por um tempo. As aulas, os artigos acadêmicos, os alunos que a olhavam como se ela tivesse as respostas. Até que tudo isso também se foi. Depois, só restou o balde, a vassoura e as portas de vidro que eu esfregava até brilhar, disse com um riso seco. Como se limpar algo até não sobrar nenhuma mancha pudesse apagar as outras. Falaram até o restaurante fechar. Do seu passado em um quartel militar, onde o pai era engenheiro. Do dela, em um apartamento comunitário de São Petersburgo, onde 6 famílias dividiam uma cozinha e onde, apesar da miséria, a solidariedade brotava como ervas daninhas entre as rachaduras do concreto. 2 almas solitárias que, por acaso ou não, haviam encontrado uma no outro o eco de suas próprias cicatrizes. 6 meses se passaram desde que Aleftrina Sergeyevna tornou-se consultora especializada em riscos jurídicos. 6 meses de uma vida que, aos poucos, deixava de ser um depois da queda para se tornar um agora. Trabalho que a desafiava, respeito que conquistava, e algo mais, algo que crescia entre ela e Stanislav com a mesma teimosia de uma flor rompendo o asfalto. Houve outros jantares, idas ao teatro, caminhadas pelo parque ao entardecer. Noites em que, separados por cidades diferentes, suas vozes se estendiam por horas ao telefone, como se o tempo não existisse. Ninguém apressava nada, mas era impossível não notar o modo como o rosto de Stanislav se iluminava quando ela entrava na sala, como os olhos de Aleftrina se suavizavam quando ele falava. Na recepção de lançamento do projeto com o Bank Finance Invest, já não havia mais disfarces. Permitiam-se gestos, um ombro que roçava o outro, um olhar que dizia mais que palavras. Foi quando Valentim Borisovich, ligeiramente tonto de champanhe, aproximou-se deles com um sorriso malicioso. Sabia que foi eu quem colocou aquele documento errado nas suas mãos, Aleftrina? Queria testar a atenção do Stanislav aos detalhes. Tomou um gole, satisfeito. Não esperava que ele tivesse você como trunfo. Agora, nos nossos círculos, falam de você como a mulher que enxerga o que ninguém vê. Ela sorriu e sua mão, como por acaso, encontrou a de Stanislav. Não existem acasos, pensou. Apenas padrões que demoramos a reconhecer. Enquanto a música e as risadas se misturavam no salão, eles escaparam para a ampla varanda do 12º andar. A cidade se estendia abaixo, um tapete de luzes tremeluzentes, como estrelas caídas na terra. O vento fresco da noite trouxe o cheiro de chuva distante. Stanislav a puxou levemente para perto, protegendo-a com o braço. Sabia, disse pela primeira vez usando tu, como se a formalidade já não coubesse entre eles, que te observei muito antes daquele jantar com Jukovski. Ela virou-se, surpresa. Via você arrumando os livros da biblioteca no 3º andar, ensinando a faxineira nova a lidar com os móveis antigos, mantendo a postura mesmo quando o mundo parecia determinado a te derrubar. Sua voz ficou mais rouca. Mas não me atrevi a me aproximar. A diferença de posição parecia um abismo. E agora? Perguntou ela, baixinho. Agora entendo que profissionalismo e dignidade não têm preço. E que são mais raros e valiosos que qualquer cargo. Aleftrina olhou para as luzes da cidade, para o céu escuro pintado pelos últimos raios do sol. A vida que lhe tirara tanto, agora lhe devolvia tudo. Propósito, respeito, a possibilidade de amar sem medo. Sabe qual é a lição mais importante? Murmurou. Nunca perder a fé em si mesmo. Mesmo quando tudo parece perdido. Virou-se para ele, e seus olhos, refletindo as luzes distantes, encontraram os dele. Obrigada por me ajudar a lembrar disso. Stanislav a envolveu com mais força, e ficaram assim em silêncio, enquanto a noite os abraçava. 2 vultos contra o horizonte iluminado como uma ilustração de que a sorte, às vezes, faz curvas inesperadas, e que uma mulher digna, em qualquer idade, merece não só reconhecimento, mas a felicidade que lhe foi negada. Atrás deles, a festa continuava. Risos, música, taças que se chocavam. À frente, a cidade pulsava, milhões de janelas acesas, cada uma com suas próprias histórias de esperança e desilusão.
Mas ali, entre o passado e o futuro, estavam eles dois estranhos que, sem saber, haviam guardado um para o outro a chave de um novo começo. E assim termina essa história que, como um bom vinho, ganha sabor com o tempo e com a reflexão. Talvez ela tenha tocado algo em você, um lembrete de que a vida não se mede apenas pelos anos, mas pelas escolhas que fazemos, pelas chances que damos a nós mesmos e aos outros. Ou talvez tenha sido apenas um suspiro entre uma tarefa e outra, uma pausa para sonhar com finais felizes que ainda estão por vir. Se essas palavras ressoaram em você, se por um instante você se viu nas páginas dessa narrativa, deixe que ela permaneça como um convite para acreditar nas segundas oportunidades, para enxergar beleza onde outros veem apenas rotina, para lembrar que às vezes o amor, ou a sorte, chega quando menos esperamos, disfarçado de um encontro casual ou de um olhar trocado à meia luz. Que esta história lhe acompanhe como um bom pressentimento. E que da próxima vez que você passar por uma livraria, um café lotado ou até mesmo por um corredor de hospital, seus olhos estejam abertos para os pequenos milagres que a vida insiste em semear pelo caminho. Até breve, com mais histórias que esperamos, aqueçam seu coração como este final de tarde que se despede em tons de ouro. Cuide-se, cultive esperança e, acima de tudo, permita-se ser surpreendido. A vida, afinal, é feita desses instantes, e dos que ainda estão por vir.